Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. Fiquei devendo esse vídeo, mas eu demorei pra fazer, até porque eu tava esperando a planta crescer. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que os budistas eles cortam o cabelo careca e outros não. Muitas pessoas, principalmente cristãos, questionam. Por que todo mundo é carequinha? Por que o Buda é carequinha? Por que todos têm o cabelo raspadinho, mas os grandes lamas, os grandes mestres, muitos tulcos, eles têm o cabelo que parece uma serpente negra enrolado em suas cabeças? E são questões muito legais. Eu sempre fui muito desapegado na questão do meu cabelo. Até esteticamente falando, eu era muito desapegado, até porque eu voltei para a academia por questões de saúde, mas eu gostava de treinar para ocupar o tempo. Sempre tive diferentes tipos de cortes de cabelo. Deixei crescer cabelo uma época, cortei careca novamente, cortava só aqui do lado e deixava um moicano. Eu fiz de tudo com o cabelo, porque eu nunca também tive um corte de cabelo tão legal. E fato este, Tio Spook, cabeludo. Olha eu com a camisa do Obituary, com a minha primeira guitarra, uma Yamaha trazida da Argentina, e com o livro do Objetivo em cima da cama. Olha que louco eu cabeludo. Olha. Juro. Quem diria, Tio Spook, cabeludão. Até que eu fico legal cabeludo. Pelo menos aqui eu, sei lá, minha cara era meio Phil Anselmo cabeludo. Ou o vocalista do Cannibal Corpse, né? O tamanho do pescoço do Tio Spook. Meio que vocalista do Cannibal Corpse. Mas eu sempre gostei de mudar o penteado. Agora que eu não tenho penteado, não dá pra mudar. Mas é curioso, eu gosto dessas brincadeiras de corta, não corta, corta, não corta. E eu me lembrei que o Dalai Lama tem um livro muito legal que ele fala sobre o budismo dentro de simbolismos. E quando você vê crianças entrando no budismo e todos de cabelinho raspado, bonitinho, você não sabe o que é. Mas é o desapego às nossas vaidades. Quando a gente corta a careca e se torna monástico, é a primeira manifestação que a gente demonstra para uma consciência búdica a questão de desapego. Tem um filme muito bonito que chamava-se Samsara. O Samsara é um filme muito bonito, onde mostra um rapaz que morava enclausurado num templo. Ele fez um retiro de 3 anos, que ele ficou numa caverna durante um tempão ali. E, obviamente, as unhas crescem, o cabelo cresce. Então, você abre a caverna, tá ele cabeludo, com umas puta unhas gigantes e tal, parecendo o Zé do Caixão. Aí eles vão lá e raspam a cabeça dele, cortam as unhas e tudo mais. E ele é recebido dentro do templo budista e um cachorro era muito apegado a ele, o cachorro reconhece ele e brinca com ele, passa a admirá-lo como mais uma pessoa dentro do templo. Quando ele sai do templo e ele vai para o mundo, ele se banha num rio. E ao se banhar no rio, é como se ele deixasse tudo aquilo que ele adquiriu dentro do templo, indo embora. E o cachorro começa a rosnar para ele, começa a não reconhecê-lo mais, late e corre. E ele vai para a vida. Então é uma situação muito curiosa, porque os monges têm essa questão de você poder voltar à sua natureza normal, que é sair do templo e ter uma vida normal, não esquecendo-se da budeidade, não esquecendo da bodhicitta, não esquecendo-se da questão do samara e de tudo aquilo, samara não, samsara, e de tudo aquilo que você aprendeu dentro do templo. Então quando eu cortei careca, eu brinquei e falei, putz, aceitei meu ingresso para o templo budista. Porém, muitos lamas têm o cabelo grande, como uma grande serpente, como o meu queridíssimo e então falecido Lama Tartin Rinpoche, que acabou falecendo, claramente todo mundo vai falecer, e ele tinha um cabelo que parecia uma grande serpente enrolada, e que quando ele fazia certas práticas, ele tirava e aquele cabelo escorria. Mas as pessoas perguntam, mas por que ele não é careca como certos lamas? Por exemplo, você tem o próprio Dalai Lama, é careca, né? Às vezes ele deixava o cabelo um pouquinho maior e cortava a careca novamente, mas grandes lamas ainda mantêm esse laço
com a retirada da sua vaidade. Tem certas práticas budistas que a gente precisa ter o cabelão. É sério. Existem certas práticas que não são monásticas, elas nunca foram consideradas monásticas e que transitaram inicialmente junto a grupos que se tornaram então povos nômades e que passavam por cidades e as pessoas viam eles fazendo certas práticas e eles possuíam cabelos grandes. E eles eram considerados como as primeiras representações do xamanismo, povos muito antigos. E grandes filósofos, como o próprio Atisha, Nagarjuna, eles ficaram admirados com aquele ensinamento e foram atrás. E era uma prática chamada Sije, antigamente. E essa prática foi sendo moldada e foi adicionando outros valores quando o nosso queridíssimo Padampa Sangye ou a própria Matik Landron adquiriram essas práticas e adicionaram novos conceitos como Landré. E aí unificaram o Sije com o Landré e criaram uma nova prática, o qual utiliza-se então o cabelo escorrido em sua face. Mas, tio Spook, como é que faz então? Eu tenho que deixar o cabelo crescer? Não. Existe uma representação muito legal chamada Domra. O Domra é a representação do cabelo comprido. Isto é um Domra, o qual eu represento o meu cabelo comprido e mesmo assim eu consigo ler os livros com as mãos, né, lendo os textos aqui por baixo. Isso é um Domra. Eu tenho um Domra em casa, o que é raríssimo dentro dos praticantes budistas. O Domra, ele é utilizado para cobrir a face de uma pessoa durante certos momentos dessa prática, bem como junto às cerimônias dos mortos, quando evocamos os mortos, quando atraímos os mortos para certas oferendas, para que os mortos não olhem para os seus olhos. Quando você se torna um praticante budista, relacionando-se então às práticas dos mortos, cerimônia dos mortos, a oferenda de alimento aos mortos, você atrai esses seres e eles ficam observando. Quando eu faço a oferenda dos mortos aqui em casa, eu tenho um quarto para isso, ele é um quarto específico para a realização dessas oferendas. Quando eu começo a fazer a cerimônia, eles se aproximam. Só que quando você olha para eles, o seu olhar os afugenta, o atormenta, faz com que eles tenham medo. Porque o olhar de um praticante budista que faz a cerimônia dos mortos, ele é incisivo, ele é decisivo para momentos de encaminhar a consciência. Eu pegar a consciência, identificar o ser e encaminhar. Olho no olho faz com que esses seres eles tenham medo, eles fiquem com medo do praticante budista. Não é cristão, não é espírita, não é de quimbanda, não é de candomblé, é do praticante budista que se torna então, não é um especialista na prática dos mortos, mas ele tem então esta habilidade mais aflorada que outros praticantes. Eu fiz o teste com o Domra e sem o Domra. Com o Domra, com ele fica mais fácil eles se aproximarem. Sem o Domra, eles ficam com medo de você. Estou falando de um praticante budista, não estou falando de cristão, estou falando de praticante budista. Pois o praticante budista tem equilíbrio, ele tem a bodhicitta, ele tem a compaixão, ele tem a postura, ele tem a ciência do que ele está fazendo, ele tem a sabedoria, a compaixão, ele tem o conhecimento aliado durante aquela prática. Não são os seres do mundo espiritual que ele tem que temer. Ao contrário, ele tem que ter compaixão para o encaminhamento desses seres e se colocar dentro de um lado da empatia para entender, reconhecer o sofrimento desses seres e fazer por amor. Muitos, infelizmente, espíritas ou místicos, esotéricos, eles utilizam-se da má fé, da falta de caráter, da sua falta de postura, da sua vaidade, do seu ego,
de querer usar esses seres do mundo espiritual para fazer mal às outras pessoas. Aí surgem os trabalhos de oferenda que eles utilizam para direcionar a consciência de mortos para atacar pessoas. Essa é a grande diferença. Um monge budista, um praticante budista, utiliza-se da compaixão, enquanto que outras pessoas de outras religiões, infelizmente, utilizam-se da sua má fé, da sua falta de caráter, da sua falta de postura, do seu ego, obviamente de outros adjetivos muito ruins, para poder então escravizar consciências de pessoas que faleceram, para utilizar-se então de poderes mágicos, o que obviamente é uma grande idiotice. Então você utiliza o Dom-Ra para que esses seres não se afugentem e você consiga oferecer um aroma, oferecer alimentos, oferecer água, oferecer elementos auspiciosos para que esses seres possam ser então devidamente encaminhados, naturalmente encaminhados. E eles passem a ser tratados com respeito, com dignidade, como eles eram tratados em vida. Então essa prática budista, ela é milenar. Ela é muito mais antiga que o cristianismo. Muito mais. Nós estamos falando de grandes mestres que existiram há muitos e muitos séculos atrás e que realmente até hoje esses ensinamentos estão sendo propagados. No budismo, nós temos as termas, né, que são ensinamentos que são mais raros e que de vez em quando surgem como tesouros em certos lugares do mundo. Essa prática era um tesouro adormecido, que foi resgatado por grandes mestres como o próprio Padmasambhava ou Je Rinpoche, que foi um grande professor, um grande mestre do budismo e que então colocou essa prática dentro da tradição Gelupa e que muitos hoje utilizam para poder retirar todas as energias ruins sobre si, para encaminhar todas as energias ruins, para lidar com o desapego da morte, para oferecer o seu corpo a todos os seres como alimento no momento de sua morte. E outros fatores extremamente importantes. Essa prática é considerada como um tantra secreto extremamente elevado e, como eu falei, totalmente secreto somente para praticantes budistas. Cristão não transita no budismo, da mesma maneira que budistas não transitam no cristianismo. Então, para se ter acesso a todos esses ensinamentos, inclusive as práticas, tem que ter uma conversão. Mas não obstante a isso, eu também gosto de cortar o cabelo careca por uma simples questão, porque fixa melhor no meu capacete tático. Bom, todo mundo aqui sabe que o Spook, ele joga Airsoft. Eu jogo Airsoft, gosto de Airsoft e participei durante muito tempo de torneios e campeonatos de Airsoft, partidas, né, de milsim relacionadas a militarismo, e eu gosto bastante. O que não me torna um bolsominion, não me torna um eleitor do Bolsonaro. Eu simplesmente gosto de assistir partidas de Airsoft e campeonatos de Airsoft. Preciso aumentar aqui a bagaça. Tá? Eu não sou a favor de porte de armas e não utilizo armas de fogo, tá? Eu simplesmente gosto de armas que lançam bolinhas. Então eu tenho esses capacetes, eu gosto bastante, tá? Cortei o cabelo, tenho que fixar melhor aqui. Então eu gosto que cabe no meu capacete tático, tá? Agora vai. Rapaz, ou minha cabeça aumentou ou eu preciso arrumar o capacete. Tá? Ele fica mais ou menos assim, tá? Eu adoro. E aí você consegue ajustar aqui nas laterais. Esse capacete chegou faz pouco tempo. É um capacete multicam. Eu geralmente uso minha corzinha tan ou Coyote Brown, tá? Mas tá aqui. Só fazendo os ajustes. Pronto. Tá? E desde 2013... eu gosto de jogar Airsoft e estou nesse meio, sempre frequentando lojas, sempre levando meus equipamentos para arrumar, para manutenções. Eu adoro. Tá aqui, ó. Tá? Capacete tático. Tem até uma luzinha vermelha aqui em cima, tá? Para socorro e tudo mais. Aqui eu coloco muita coisa legal, tá? Inclusive essa camiseta é de um personagem de Airsoft que quase ninguém conhece aqui no Brasil. Então esse é um capacete tático meu, tá?
extremamente legal, com luzinha vermelha, para indicar então qualquer situação de emergência, ela fica piscando, tá? Eu sempre mantenho kit de primeiros socorros e tudo mais, e aqui tem até o símbolo dos meus queridíssimos Navy SEALs. Tá? É um esporte que eu tô desde 2000 e pouco, putz, eu acho que 2012 foram os primeiros equipamentos que eu comprei, me federei em 2013 e adoro esse tipo de esporte. Eu tenho até as imagens aqui para trazer para vocês. Eu imprimi, tá? Isso aqui é o meu queridíssimo grupo Xar para Rescue, tá? Adoro esses moleques, eles jogam pra caramba. Esse aqui foi um evento no meio da selva, tá? Isso aqui foi com a Federação de Airsoft há muito tempo atrás, na antiga leiteria, perto do Pari, perto lá da Rota. E esse aqui foi o Alexandre Guida, tirou essa foto. Este aqui sou eu. Essa muralha gigantesca, sou eu, numa apresentação no 8º Batalhão da Polícia do Exército, quando a gente apresentou nossas técnicas de combate em ambientes fechados, fardado, então utilizando-se exatamente dos princípios dentro dos militares brasileiros, tá? A gente fazia parte da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. E foi um período maravilhoso da minha vida, então para mim cortar o cabelo careca assim também me lembra essa época dos militares, onde o pinico cabia na cabeça, não é? O capacete entrava melhor e não atrapalhava o cabelão, não atrapalhava a minha visão. Mas é isso, por isso que a gente corta o cabelo careca dentro do budismo para retirar a nossa vaidade, e eu aproveito como tá quente pra dedéu, eu detesto ficar transpirando na cara, e eu utilizo então também dentro do princípio da militaria, que foi um período muito legal da minha vida, que eu adoro, e que eu logo vou voltar a jogar o meu Airsoft com esses moleques para me divertir, pois é uma coisa muito legal. Tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham entendido. Novamente, para aqueles que têm dúvida a respeito dessas práticas budistas, eu recomendo que se convertam ao budismo tibetano-vajrayana, que entrem no templo budista, que recebam os ensinamentos dos lamas aqui no Brasil, procurem um templo na sua cidade no Google, encontrem ali uma religião que realmente está preocupado com vocês, que lhes ampara, que está preocupado com vocês no dia a dia, em tratar o seu sofrimento, os seus apegos, as suas vaidades, tratar realmente vocês nos dias de hoje, ok? Vale muito a pena o budismo, muitas pessoas do canal se tornaram praticantes budistas e podem falar hoje se eu tinha razão ou não, tá? E lembrando, essas práticas elas são de acesso somente para praticantes budistas, não transitam no espiritismo, não transitam no cristianismo, são ensinadas geralmente no Retiro dos Mortos, tá? Que acontece no final do ano, na Semana dos Mortos, onde você vai ter um pouco dessa noção de como é a oferenda dos mortos, e esta em específico do Domra é só depois de muitos e muitos anos e terminar pelo menos os seus 1 ou 2 nondros para você poder ter acesso a esses ensinamentos. E eu falo porque é casca, tá? E hoje eu estou muito bem amparado dentro dessa prática, numa tradição maravilhosa e que está realmente preocupado até mesmo com as pessoas que faleceram e continuam perdidas por aí. Então é isso. De novo eu agradeço de coração, muito obrigado. Obrigado por assistir o canal até agora, os vídeos até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e
lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro e valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.